Olá, bem-vindo ao canal Deus de Milagres. Você está pronto para embarcar em uma jornada inesquecível através das páginas da Bíblia? Aqui, nós trazemos à vida as histórias emocionantes dos personagens bíblicos, revelando as lições profundas que eles têm para nos ensinar. Cada vídeo é uma aventura, uma descoberta, um milagre. Imagine poder explorar os milagres de Deus através das eras e entender o que eles significam para nós hoje. Isso não soa incrível? E a melhor parte é que você não precisa fazer isso sozinho. Nós estaremos com você em cada passo do caminho, guiando você através dessas histórias fascinantes. Então, o que você está esperando? Inscreva-se agora e ative as notificações. Garantimos que você não vai querer perder nenhum dos nossos vídeos. Junte-se a nós nesta jornada de fé e descoberta. Você está pronto para ver a Bíblia como nunca antes? Vamos embarcar juntos nesta jornada incrível. E no final de cada vídeo um presente super especial para edificar seu dia. Deus abençoe você. Abraão, cujo nome original era Abrão, nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, uma antiga cidade da Mesopotâmia. Ele era filho de Terá e tinha 2 irmãos. Abrão casou-se com Sarai, que era sua meia-irmã. O nome Abrão significa pai exaltado, um título que refletia tanto sua posição na família quanto sua riqueza. Abrão era um homem rico, possuindo muitos servos e rebanhos. Ele era conhecido por sua generosidade e hospitalidade, sempre disposto a ajudar os necessitados. Além disso, Abrão era um comerciante habilidoso, o que contribuiu para sua riqueza. A vida de Abrão mudou drasticamente quando Deus o chamou para deixar sua terra natal e ir para Canaã. Abrão obedeceu a Deus e partiu, levando consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. No caminho para Canaã, eles pararam em Harã, onde viveram por algum tempo antes de finalmente chegarem a Canaã. Em Canaã, Abrão continuou a prosperar. Ele permitiu que Ló escolhesse a melhor parte da terra, demonstrando sua generosidade. Quando Ló foi capturado durante uma guerra, Abrão reuniu seus homens e foi resgatá-lo, mostrando sua coragem e lealdade. Durante sua vida, Abrão teve muitos encontros notáveis. Ele encontrou Melquisedeque, o rei de Salém, e foi abençoado por ele. Abrão também tomou Agar, a serva de Sarai, como sua esposa e teve um filho com ela, Ismael. Deus fez um pacto com Abrão, prometendo-lhe descendência numerosa e a terra de Canaã. Como sinal desse pacto, Abrão e todos os homens de sua casa foram circuncidados. Apesar de sua fé em Deus, Abrão teve momentos de fraqueza. Ele mentiu sobre Sarai ser sua esposa por medo de ser morto, mostrando uma falta de amor por ela. No entanto, apesar de suas falhas, Abrão é lembrado por sua fé em Deus e é considerado o pai espiritual de todos os crentes. Abraão era um homem de grande riqueza, possuindo muitos servos e rebanhos. Ele era conhecido por sua generosidade e hospitalidade. Além disso, Abraão era um comerciante habilidoso, o que contribuiu para sua riqueza. Ele é o ancestral dos hebreus, árabes, edomitas e muitas outras tribos como os midianitas. A riqueza de Abraão não se limitava a bens materiais. Ele era rico em fé e em caráter. Sua generosidade era conhecida em toda a terra, e ele era respeitado por todos que o conheciam. Abraão era um homem de grande influência e era conhecido por sua sabedoria e justiça. Apesar de sua riqueza e status, Abraão nunca se esqueceu de sua dependência de Deus. Ele reconheceu que toda a sua riqueza e prosperidade vinham de Deus. Abraão era um homem de oração e buscava a orientação de Deus em todas as suas decisões. Abraão também era conhecido por sua habilidade como comerciante. Ele era astuto e perspicaz, capaz de negociar acordos vantajosos. Sua habilidade como comerciante não só aumentou sua riqueza, mas também lhe permitiu estabelecer alianças e construir relacionamentos com outras tribos e nações. No entanto, a maior riqueza de Abraão era sua fé em Deus. Ele acreditava nas promessas de Deus e estava disposto a obedecer a Deus, mesmo quando isso significava sacrificar seu único filho, Isaque. Por causa de sua fé, Abraão é lembrado como o pai de muitas nações e o exemplo de fé e obediência a Deus. Abraão, originalmente de Ur dos Caldeus, foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para Canaã. Este chamado marcou o início de uma jornada que mudaria a vida de Abraão e a história da humanidade. A viagem de Abraão não foi fácil. Ele e sua família tiveram que deixar tudo o que conheciam e amavam em Ur.
Eles viajaram por terras estrangeiras, enfrentando desafios e perigos ao longo do caminho. No entanto, Abraão permaneceu fiel a Deus e continuou sua jornada. No caminho para Canaã, Abraão e sua família pararam em Harã. Eles viveram lá por algum tempo, antes de finalmente chegarem a Canaã. Em Canaã, Abraão estabeleceu-se e começou a construir uma nova vida. A vida em Canaã apresentou seus próprios desafios. Abraão teve que negociar com os habitantes locais, estabelecer alianças e defender sua família e rebanhos. No entanto, através de tudo isso, Abraão manteve sua fé em Deus. A jornada de Abraão de Ur a Canaã é uma história de fé, obediência e perseverança. É uma história que continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Abraão é lembrado como um homem de grande fé, que obedeceu a Deus mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Sua jornada serve como um lembrete do poder da fé e da promessa de Deus de abençoar aqueles que o seguem. Abraão é conhecido por muitos feitos notáveis ao longo de sua vida, que demonstram sua fé, coragem e obediência a Deus. Um dos primeiros atos notáveis de Abraão foi sua decisão de deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, e viajar para Canaã, conforme Deus havia instruído. Esta foi uma demonstração de sua fé e obediência a Deus. Em Canaã, Abraão mostrou grande generosidade e justiça. Quando ele e seu sobrinho Ló tiveram que separar suas terras e rebanhos, Abraão permitiu que Ló escolhesse primeiro, mesmo que isso significasse que Abraão ficaria com a terra menos desejável. Abraão também é lembrado por sua coragem. Quando Ló foi capturado durante uma guerra, Abraão reuniu seus homens e foi resgatá-lo. Este ato de bravura não só salvou Ló, mas também demonstrou a lealdade e o amor de Abraão por sua família. Outro feito notável de Abraão foi seu encontro com Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão deu a ele um dízimo de tudo o que possuía. Abraão também é conhecido por sua obediência a Deus quando foi instruído a sacrificar seu filho Isaque. Embora este tenha sido um teste extremamente difícil, Abraão estava disposto a obedecer a Deus. No final, Deus poupou Isaque e reafirmou sua promessa a Abraão. No entanto, Abraão também teve seus momentos de fraqueza. Ele mentiu sobre sua relação com Sara 2 vezes por medo de ser morto. Além disso, ele tomou Agar como esposa por falta de fé na promessa de Deus de lhe dar um filho através de Sara. Apesar de suas falhas, Abraão é lembrado por sua fé em Deus, sua obediência e os muitos feitos notáveis que realizou ao longo de sua vida. Abraão é frequentemente lembrado por sua fé inabalável em Deus. Ele acreditava firmemente nas promessas de Deus e confiava na providência divina para sua vida e sustento. A fé de Abraão foi testada várias vezes ao longo de sua vida. Quando Deus lhe pediu para deixar sua terra natal e ir para uma terra desconhecida, Abraão obedeceu sem hesitação. Ele confiou na promessa de Deus de que ele se tornaria o pai de muitas nações, mesmo quando ele e sua esposa eram muito velhos para ter filhos. A fé de Abraão também foi evidente quando ele estava disposto a sacrificar seu filho Isaque como oferta a Deus. Embora este tenha sido um teste extremamente difícil, Abraão estava disposto a obedecer a Deus, demonstrando sua fé profunda e inabalável. No entanto, a fé de Abraão não era perfeita. Houve momentos em que ele duvidou das promessas de Deus e tentou realizar as coisas à sua maneira. Por exemplo, quando Sarai não conseguia ter filhos, Abraão tomou Agar como sua esposa para ter um filho, em vez de esperar a promessa de Deus. Apesar de suas falhas, a fé de Abraão é um exemplo para todos nós. Ele nos mostra que a fé não é perfeita, mas é um compromisso contínuo de confiar em Deus, mesmo em meio a dúvidas e dificuldades. Abraão é considerado o pai espiritual de todos os crentes, e sua fé continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar de Abraão ser conhecido por sua fé inabalável e obediência a Deus, ele também teve seus momentos de fraqueza e falha. Uma dessas falhas foi quando Abraão mentiu sobre sua relação com Sara. Por medo de ser morto, Abraão disse 2 vezes que Sara era sua irmã, não sua esposa. Isso colocou Sara em situações perigosas e mostrou uma falta de amor e respeito por ela. Outra falha de Abraão foi quando ele duvidou da promessa de Deus de lhe dar um filho através de Sara. Impaciente para ver a promessa de Deus se cumprir, Abraão tomou Agar, a serva de Sara, como sua esposa e teve um filho com ela, Ismael. Isso causou conflito em sua família e mostrou uma falta de fé na promessa de Deus. No entanto, apesar de suas falhas, Abraão é lembrado por sua fé e obediência a Deus. Ele nos mostra que mesmo os maiores homens de fé podem ter momentos de fraqueza e falha. Mas o que importa é como respondemos a essas falhas.
Abraão se arrependeu de suas falhas e buscou o perdão de Deus, e Deus continuou a abençoá-lo e usá-lo para cumprir seus propósitos. A vida de Abraão serve como um lembrete de que Deus é fiel, mesmo quando falhamos. Vamos orar. Querido Deus, nós nos voltamos para Ti hoje, inspirados pela fé e devoção de Abraão. Assim como Abraão deixou sua terra natal e seguiu Teu chamado com fé inabalável, nós também buscamos seguir Teus caminhos e confiar em Tuas promessas. Abraão não era perfeito, ele teve seus momentos de dúvida e medo, mas ele sempre voltou para Ti. Ele nos mostra que a fé não é um caminho sem obstáculos, mas um compromisso contínuo de confiar em Ti, mesmo em meio a dúvidas e dificuldades. Assim como Abraão, queremos colocar nossa fé em Ti. Queremos confiar em Tuas promessas e seguir Teus caminhos. Ajuda-nos a ter a coragem de Abraão para enfrentar os desafios que encontramos. Ajuda-nos a ter a sabedoria de Abraão para fazer as escolhas certas. Ajuda-nos a ter a humildade de Abraão para reconhecer nossas falhas e buscar Teu perdão. Deus, nós Te adoramos e Te louvamos por Tua fidelidade. Tu és um Deus de amor e misericórdia, sempre pronto para perdoar e restaurar. Nós Te agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas. Nós Te pedimos que nos enchas com Teu Espírito Santo, para que possamos viver vidas de fé, adoração e serviço. Que possamos refletir Teu amor e graça para aqueles ao nosso redor. E assim como Abraão, que possamos ser bênçãos para os outros. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.